Olá, crianças! Continuando nossa aula de hoje, nossa aula de ciências, vamos só relembrar o que a gente estudou na aula passada, né? Que foi sobre alavanca e plano inclinado, né? Alavancas são aqueles instrumentos que servem para facilitar a nossa vida, para que a gente não use tanta força, né? Para desenvolver algumas coisas no nosso dia a dia. Por exemplo, o espremedor, a tesoura. E também o plano inclinado, que serve para transportar pessoas e objetos de uma forma mais fácil, né? Sem que você precise também usar muito a sua força. Hoje nós vamos estudar sobre roda e polia, tá? Prestem bastante atenção, olhem os exemplos do livro direitinho, mas se sentirem dúvidas, pode me chamar que eu vou auxiliar vocês. Então, a roda é um tipo de máquina simples que facilita o trabalho dos seres humanos. Ela gira em torno sobre um eixo, facilitando o deslocamento também de pessoas e veículos, né? A gente sabe que um exemplo da roda são os pneus do carro, né? Que nós utilizamos bastante, o carro, moto, também esses velocípedos de criança, a bicicleta. Então, a roda é essencial e ela tem o seu eixo, né? Que é o que faz ela girar. E que é importante para esse deslocamento, né? De pessoas, de objetos, para facilitar o trabalho, para que você não tenha que usar tanta sua força. Observe a ilustração a seguir, em que a Ana e o Roberto precisam levar alguns brinquedos de casa até o parquinho do condomínio. Então, esse carrinho deles, né, não tinha roda, então era bastante trabalho, eles colocavam bastante força para levar esses brinquedos até o parquinho do condomínio. Só que depois que foi colocada as rodinhas, olha a facilidade. Assim como nós temos em casa alguns eletrodomésticos que pra gente ficar carregando, uma geladeira, um fogão é muito pesado. E aí quando você coloca a rodinha, você tem mais facilidade de levar para um lado, para outro, sem usar tanto a sua força. Agora vocês pensem e respondam qual das situações é mais fácil de carregar o brinquedo. A primeira situação em que as crianças ainda não tinham a rodinha ou a segunda situação? As rodas facilitam o transporte de objetos de um lado para outro. Nesse caso, elas diminuem a força que as crianças, a Ana e o Roberto, precisam carregar os brinquedos, né? No caso, eles vão ter que empurrar. Usa ainda assim a força? Usa, mas nem se compara com a força de carregar todo o objeto, né, sobre o corpo. Então, a roda é formada por um eixo que gira e provoca o seu movimento. A roda funciona sem eixo? O eixo funciona sem roda? Não, o eixo é que faz que a roda tenha o seu movimento. Vocês estão vendo aí o que é o eixo, né? E nós temos também aí a polia, que é formada por um eixo e uma roda, na qual se prende a uma corda, uma corrente. Estão vendo aí esse exemplo do pulso, né? Que é um objeto que é preso em uma das extremidades da corda e faz a força necessária para realizar o movimento. Com a polia, carga muito pesada pode ser levantada com facilidade. Vocês podem observar dois exemplos, que é a corda presa numa polia, que possibilita levantar o balde, né, com a água sem fazer tanto esforço, porque você pegando o balde é muito pesado, mas se você utilizar uma polia, você vai sentir aí menos peso para levantar. E essa polia é aquela que aplica, né, recebe a carga, aplica a força, e aí, muito tempo depois, surgiram as rodas com aros de madeira e bem mais leve. Há cerca de 200 anos foram inventados os pneus para proteger as rodas das bicicletas. E somente em 1895 surgiu a primeira adaptação de rodas com pneus para carros. De lá para cá, as rodas ficaram mais leves e foram adaptadas a todos os tipos de veículo, tá? Então é só para vocês saberem um pouco sobre essa invenção da roda aí. Nós temos um exemplo de ciência em ação, seria interessante a gente fazer aqui no colégio. Mas se vocês tiverem a oportunidade de fazer em casa, só seguir direitinho aí, vejam os materiais que vocês precisam, tá? E pode estar fazendo, mandando pra tia Joia um vídeo que eu vou adorar ver aí que vocês estão empenhados para tentar entender um pouco melhor sobre roda e polia, tá? Crianças, vamos agora para a atividade que começa na página 26. Pede que vocês observem algumas situações que estão acontecendo. Na primeira foto, o livro é arrastado usando barbante. Na segunda, foram acrescentados 3 lápis embaixo do livro. Então, qual das duas situações você acha que o livro foi movimentado com mais facilidade? Quando você puxa alguma coisa que não tem nenhum tipo de roda embaixo, é mais fácil ou mais difícil? Então, eu acho que pela pergunta que eu fiz, já deu para identificar aí qual foi a melhor forma de puxar esse livro. Os lápis funcionam como um tipo de máquina simples.
No lugar desse lápis, o que você poderia utilizar? Vocês já sabem, né? Tem a função, ó, de girar e trazer com mais facilidade, sem que você bote tanta força. Então, vocês já sabem o que é. Segunda questão, observem essa tirinha, tá? É o gafe. E aí, vocês estão vendo que ele está aí pescando alguma coisa. E aí, falaram assim, pensaram, né? Fique longe do meu filé de pescado. Gafe está usando uma vara de pescar para puxar a linha. Ele gira a molinete. Eu acredito que alguns de vocês podem já ter ido pescar e vocês sabem como é que funciona, né? Gira a molinete que chega a trazer o anzol de volta, que é uma máquina simples. E nós chamamos também aí de polia, né? Que é a que você tem essa habilidade de puxar novamente, fazer esse rodízio aí. Então, a pergunta é, para puxar a linha, ele gira a molinete, que é uma máquina simples chamada de roda, alavanca ou polia, tá? Terceira questão, observe esses trabalhadores realizando suas atividades, fazendo mais esforço do que deveriam. Depois ligue cada um deles às máquinas simples que poderiam facilitar suas atividades. Então, vocês estão vendo aí, ó, todos os esforços aí que eles estão fazendo. Como vocês acham que pode se resolver essa situação? Tá? Então, vocês vão ligar a cada instrumento que deve facilitar a vida de cada um. Quarta questão e última, sei que vai ser muito fácil. Vocês vão identificar as máquinas simples representadas a seguir, alavanca, rampa ou polia, tá? Então, vocês vão dizer se a tesoura é uma alavanca, uma rampa ou uma polia. Se a letra B... O que é a letra B, que se eu falar, já vou dizer a resposta para vocês. A letra C, né, se é uma alavanca, uma rampa ou uma polia. E a letra D, um alicate, se é uma alavanca, uma rampa ou uma polia. Certo, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, chama a tia Joilma, que ela vai ajudar vocês. Um beijão, um abraço virtual e até amanhã, na quarta-feira, com a nossa próxima aula. Beijão, crianças. Tchau.